terceiro ano, sejam bem-vindos a mais este dia letivo, né? Do mês de novembro. Hoje é 23 de novembro de 2020, estamos trabalhando o 15º dia letivo. Alunos da Escola José Elton de Lima e eu sou a professora Wanda, né? E hoje nós vamos estar explorando a atividade deste livro, que é o nosso livro de português, que está sendo utilizado neste segundo semestre de 2020, que se chama Caderno de Atividades, né? Mais Pike, ok? Então, hoje serão exploradas como atividade a página 52 e 53, ok? Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver a atividade, né? E depois é que vocês dessem seguimento a este vídeo para estar corrigindo e tirando alguma possível dúvida que tenha surgido na hora de resolver a sua atividade, certo? Hoje o tema proposto como leitura, nosso gênero textual é conto, certo? E também estaremos explorando na atividade o plural dos substantivos, ok? Que foi também assunto de uma aula anterior a esta, né? Que já houve a exploração desta gramática. E hoje estamos dando continuidade, mas com atividade, tá bom? Então, peguem aí o livro na página 52 e acompanhem a leitura com a tia Wanda. Sendo que você vai ler também aí da sua casa, certo? Colocando o dedinho se necessário e vai estar fazendo a leitura junto comigo. Atenção, você tem que ler alto, porque a tia Wanda tem essa mania de falar alto, tá bom? Então você tem que ler mais alto do que eu. Vamos lá? Título da história: Raiozinho de Sol. Um raiozinho fugiu do sol e ficou escondido. Ele queria ver o que acontecia na floresta quando acabava o dia. Dentro da noite, o raiozinho parecia um sol. Por isso, os passarinhos não foram para os ninhos. As abelhas zumbiam sobre as flores e as formigas carregavam os alimentos. Eles diziam cansados: "Que dia comprido! Não tem fim!" Quando amanheceu de verdade, as aves dormiam fora dos ninhos, as abelhas fora da colmeia e as formigas no caminho do formigueiro. O raiozinho viu que a sua curiosidade havia atrapalhado a vida da floresta, não deixando os bichinhos descansarem. Arrependido, voltou para o seu pai Sol. Ok? Foi essa a nossa história de hoje, né? O raiozinho curioso atrapalhou a vida de todos os animaizinhos da floresta. Pois é. Agora vamos corrigir a atividade? Então foi esse o texto que nós lemos hoje. Qual é o título desse texto? Raiozinho de Sol. Exatamente. E quem foi que escreveu esse texto? Isa Ramos de Azevedo Souza. E onde está esse texto? Pequenos Contos para Gente Pequena, volume 2. Qual é a editora, né? O Estado de São Paulo. E a editora do Brasil, não é? Podemos observar que esse texto, ele possui, aqui é um recuo, tá vendo, Aqui começou no pezinho da linha. Mas nós temos um recuo, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que esse texto possui 5 parágrafos, né? Este travessão aqui, ele indica a fala do personagem. Sempre que o personagem vai falar, nós temos a presença de um travessão, ok? Então vamos para a ficha de leitura. Primeira questão, marque com X as respostas corretas. Esse conto faz parte do livro Pequenos Contos para Gente Pequena. Letra A. A autora do livro é Isa Ramos de Azevedo Souza. Opção C. Questão 2. Que outro título você daria para esse conto? Por quê?
eu daria o título Dia Comprido, certo? Aí, por quê? Porque o dia, né, com a noite. Então ficou assim, Dia Comprido seria o meu título. E o porquê? Porque o dia emendou com a noite, né? Essa foi a minha resposta pessoal, que pode estar sendo a sua ou você está escrevendo outra coisa, outro título e justificando, tá bom? Vamos para a página 53. Página 53, compreensão. Terceira questão, marque um X na resposta correta. Na história, os passarinhos não foram para os ninhos porque o raiozinho de sol iluminou a noite. Foi esse o motivo. Então, a opção C, tá bom? Próxima. De acordo com a história, o raiozinho de sol era curioso, né? Opção D. O nome da personagem no diminutivo, raiozinho, indica que o raio de sol era, letra A, pequeno, né? Agora, brincando com as palavras, releia o texto e circule de vermelho todos os substantivos que estão no plural. Então, você vai circular, né? Circular de vermelho o texto. A tia Wanda não tem um vermelho, então você pode circular de lápis, que nem a tia Wanda, que também não tinha um lápis vermelho. Tá bom? Então, olha, quais as palavras que estão no diminutivo? Aí eu tenho aqui passarinhos, ninhos, circule todos os substantivos que estão no plural, né? Abelhas, flores, formigas, alimentos, aves e bichinhos. Pronto, certo? Recordando que plural é quando significa mais de um ser, né? A presença de mais de um ser. Então, hoje nós chamamos de plural. Se refere a mais de uma coisa. Então, voltando, né? Questão 5. Certo? Você já fez a questão 4. Que foi estar circulando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras, né? Você circulou as 8 palavras no texto, cumprindo a questão 4, e agora vamos para a questão 5. Escreva o plural das palavras abaixo. Aí nós temos jornal, jornais, caminhão, caminhões, homem, homens, pata, patas, rapaz, rapazes, colher, colheres, professor, professores, mão, mãos, pé, pés, dente, dentes, sol, sóis, placar, placares, partida, partidas, raiozinho, raiozinhos e capitão, capitães, né? Você observa que capitão, porque terminou em AO, né? É trocado, substituído, né? O ão por ães. Aí nós podemos ver aqui, ó, jornal, o L foi substituído por IS. Aqui, homem, o M foi substituído por NS, né? E assim por diante. Agora, pata, só foi acrescentado a letra S, né? Ok, né? Agora vamos para a nossa produção textual, que já que nós falamos sobre conto, né? Foi a nossa leitura. Então, também a nossa produção textual será sobre um conto. Coloquem, por gentileza, na página 93. Vocês deverão estar lendo a página 93 e resolvendo a página 94. É proposto que você realize a leitura da página 93 e na 94 esteja escrevendo essa história, só que modificando
modificando alguma coisa, tá bom? Você vai modificar alguma coisa na história. E aí o autor dessa história é você, tá certo? Então a tia Wanda vai fazer a leitura do texto e em seguida mostrar como ficou a minha, tá bom? Vamos lá. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas tinha que ser uma princesa verdadeira. Por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma, mas havia sempre qualquer coisa que não estava certo. Viu muitas princesas, mas nunca tinha certeza de serem genuínas. Havia sempre qualquer coisa, isto ou aquilo, que não parecia estar como deveria ser. Por fim, regressou para casa, muito abatido, porque queria uma princesa verdadeira. Uma noite houve uma terrível tempestade. Os trovões ribombavam os raios, rasgando o céu, e a chuva caía em torrentes. Era apavorante. No meio disso tudo, alguém bateu a porta e o velho rei foi abrir. Deparou com uma princesa. Mas, meu Deus, o estado em que ela estava. A água escorria-lhes pelos cabelos e pela roupa e saía pelas biqueiras e pela parte de trás dos sapatos. No entanto, ela afirmou que era uma princesa de verdade. Bem, já vamos ver isso, pensou a velha rainha. Não disse uma palavra, mas foi ao quarto de hóspede, desmanchou a cama toda e pôs uma pequena ervilha no colchão. Depois empilhou mais 20 colchões e 20 cobertores por cima. A princesa iria dormir nessa cama. De manhã perguntaram-lhe se tinha dormido bem. Oh, pessimamente. Não preguei o olho toda a noite. Só Deus sabe o que havia na cama, mas senti uma coisa dura que me encheu de nódulos negros. Foi horrível. Então ficaram com a certeza de ter encontrado uma princesa verdadeira, pois ela tinha sentido a ervilha através de 20 edredons e 20 colchões. Só uma princesa verdadeira podia ser tão sensível. Então o príncipe casou com ela. Não precisava procurar mais. A ervilha foi para o museu. Pode ir vê-la, se é que ninguém a tirou de lá. Ok? Então vamos lá ver como foi que ficou a reescrita dessa história. Você vai reescrever essa história na página 94, mudando o que você quiser no texto, tá? Agora temos a página 94 e a tia Wanda escreveu assim: Príncipe exigente. Eu mudei o título da história. Um príncipe muito exigente desejava casar-se com uma princesa, habituada a finos tratos. Esta princesa deveria ser herdeira de gerações de costumes requintados e muito detalhista. O príncipe viajou o mundo todo e não encontrou tão aprimorada princesa. Uma noite de grande tempestade, eis que uma jovem que se declarou princesa interrompeu sua viagem para pedir abrigo da grande chuva. Então a família real a acolheu e a rainha colocou uma ervilha sobre 20 edredões para ela dormir e comprovar a verdade de seu título. No dia seguinte, respondeu a rainha que não havia dormido à noite porque estava incomodada com algo sobre o colchão. Foi aí que o príncipe decidiu nunca se casar com uma princesa tão exigente. Ok? Então foi essa a nossa história. Pois é, foi isso que aconteceu, né? O príncipe, depois que conheceu uma princesa tão cheia de exigências, né? Aí ele decidiu que, nossa, na verdade eu não quero me casar com uma pessoa assim, não. Aí mudou de ideia. Pronto. Aí você vai estar escrevendo a sua história, né? E você vai modificá-la no que você quiser.
Tia Wanda, eu posso escrever menos linha? Pode fazer um resumo melhor, tá bom? Então parabéns para você que resolveu sua atividade com zelo, com capricho, né? Faça a leitura. Quando você faz a leitura da sua produção textual, você diz para a tia Wanda duas coisas. Uma, que você é criativo. E a segunda, que é capaz de ler a sua própria letra. Que isso é algo muito importante, né? Porque quando você escreve é para alguém ler. Então, o primeiro que tem que conseguir ler o que você escreveu é você mesmo. Aí, quando você consegue ler o que você escreveu, aí você pode dizer que você está realmente sabendo escrever, né? Porque você conseguiu ler. Agora, se você não consegue ler o que você escreveu, então você precisa se dedicar mais, que você ainda não sabe escrever, tá bom? Então isso quer dizer que você precisa praticar mais, porque é praticando que você vai conseguir, tá certo? Então até quarta-feira.